Já em outro local, o Hugo tá puto com o Prota e pergunta por que ele é um traidor, já que estava preocupado com ele, mas o Lee só diz que está falando a verdade, já que o Hugo se casou e montou uma família, aproveitando a vida. Enquanto isso, ele estava preso na torre. O Lee fica falando sem parar e como o Hugo é um amigo de merda. Olha ele escutando isso, o Prota se levanta e diz que vai embora, e ele responde que o Lee pode ficar por algum tempo, já que ele mora sozinho. O Lee responde que disse algo desnecessário e mandou o Hugo se animar. O Lee, todo sem graça, diz que não está divorciado e só manda o Lee contar sobre o que aconteceu na torre e pensa que não pode falar sobre o Prota para o Sung e sua irmã, já que eles são fanáticos por ele. O Hugo explica o que aconteceu naquela época e só sabe o que aconteceu do lado de fora da torre e pergunta por que os outros santos estavam carregando a cabeça dos Olhos Escarlate. O Lee responde que tem uma história muito triste por trás disso, já que ele foi esfaqueado pelas costas e jogado numa armadilha em um local lotado de calamidade. Além dessas calamidades aparecendo, os Olhos Escarlate também voltou à vida. O Hugo fica sem acreditar, mas o Prota diz que os Olhos Escarlate que viram não era o corpo verdadeiro dele, já que o verdadeiro estava muito mais profundo dentro da torre. O Lee conseguiu derrotar o verdadeiro, mas o verdadeiro problema não era os Olhos Escarlates, mas sim o verdadeiro administrador da torre, já que ele conseguia reviver as calamidades mortas. E no fim da luta pela sua vida, o Prota matou o administrador. Depois de usar toda a sua força, o Lee desmaiou e disse que tem certeza que naquela hora ele morreu. E depois que o Prota acordou, aqueles monstros não estavam mais lá e não sabe como obteve essas habilidades atual. Mas o Lee fica puto e diz que uma coisa é certa: o cara que o esfaqueou pelas costas conhecia a estrutura da torre, já que aquele cara conseguiu prender ele na caverna. Como soubesse a localização certa e vai atrás de encher de porrada naqueles santos que falaram merda dele, e o cara que o traiu vai dar um tratamento especial. O Prota ativa sua habilidade e diz que precisa criar equipamentos para usar para enfiar porrada neles. O Lee usa os materiais que ganhou na última luta e combina todos no boneco, criando uma relíquia divina. Com um ego próprio, o Hugo olha e bate palmas, mas do nada diz que esse equipamento de alto nível não parece tão legal. O Prota fica puto, já que ele gastou vários materiais nessa relíquia e disse que ia usar materiais para criar uma para ele, mas do jeito que ele falou não vai fazer mais. O Hugo se arrepende e começa a elogiar de todas as maneiras a relíquia mais o Lee, mas só que não tem mais jeito. O Prota tira uma relíquia de Ares que ele roubou e com isso vai atrair os outros santos com ela. O Hugo fala que essa é uma das melhores entre as relíquias e pergunta por que ele trouxe isso. O Lee responde que o Hugo é um santo que não tem dinheiro e trouxe para financiar eles. O Hugo fica escutando isso e fica dizendo que não é pobre. O Lee fica pensando como vai usar isso, já que eles não conseguem abrir. E diz que já enviou uma declaração de guerra para a estação de transmissão. Olha a cara do Hugo escutando tudo isso. Já em outro local, na Casa Azul, tem a Casa Branca e essa aqui é a Casa Azul. Na Coreia, o Oliver, capitão divino, Leão, fica tirando o sarro da cara de outro capitão divino. Ele fala que o Oliver é bem obcecado com a história do Lee. Ele só responde que se fosse o Lee, ele teria matado aquela aranha com facilidade. Mal sabe ele que foi o Prota mesmo que fez isso. E pergunta se ele não viu o vídeo russo famoso de subjugação. O capitão responde que isso só foi possível porque ele recebeu a ajuda dos outros santos e até a arma foi dada também, e com esse tipo de suporte eles teriam feito melhor. O Oliver sorri e pergunta que ele não teve suporte bastante, é por isso que não foi capaz de matar a Aranha Rainha. O capitão fica puto e ativa sua habilidade dizendo que só está esclarecendo que eles de Ares que mataram a Aranha Rainha, graças ao sacrifício de um discípulo de rank S. Ainda estão lembrando do gelado, coitado. O capitão Oliver também ativa sua habilidade e pergunta que eles têm alguém tão poderoso assim e adoraria conhecer essa pessoa, mas terá que procurar no estômago da Aranha Rainha. Os dois ficam se encarando. O presidente fica pensando que quando foi que esse lugar se tornou um local de valentões. Do nada um cara entra e diz que algo grande aconteceu e pede para ele ver as notícias agora. Ele vê e o jornalista fala que acabaram de receber um pacote misterioso e dentro dele havia fotos do Yong junto com uma mensagem curta. E eles analisaram que a caligrafia confirmou com 99% que a escrita era do falecido Lee e mostra a cara do Hugo quando viu. Ele pergunta o que o Prota quer quando enviou aquilo. Ele só responde que é uma declaração
declaração de guerra. O Hugo fica preocupado e diz que por ter matado o Yong já é um grande problema e ainda enviou aquilo, mas o Prota só diz que ele não está morto, só que também não está realmente vivendo, mas está vivo. O Hugo fica sem entender nada. O Lee pega um coelho de pelúcia e diz que esse é o Yong. O Hugo chama o Prota de louco e fica com medo, e o Prota lá com raiva puxando a orelha do coelho e diz que essas habilidades melhoraram com essa luta e agora consegue até conter a alma de alguém, mas fala que isso não importa agora e mostra uma faca. Hugo pergunta o que era isso, ele responde que foi a faca que estava enfiada na sua costa e isso foi o que fez ele cair na armadilha. Hugo fica assustado e pensa que pelas gravuras essa faca não é normal, então não foi o Yong que fez isso. E o Lee lá enforcando o Yong, mas ele responde que vai dar uma passada na loja de relíquia divina, já que o Merdinha falou que viu essas gravuras na loja. As roupas emprestadas, quando ele se troca, manda o escravo 2 cuidar da casa, mas ele se engana e diz que o Hugo é o escravo 1. Olha a cara do Hugo puto, e o Yong rindo. Já em outro local, um grupo de discípulos mulheres falam que o santo de Hades não está mais lá. A santa de Aquário Sofia fica se perguntando para onde aquele careca foi e de repente uma discípula chega falando que tem problemas, que outro santo também fez o requerimento para participar do leilão. Fica sem acreditar, e em outro local os caras ficam admirando o bombado treinando. O cara chega e diz que a relíquia divina do Lee irá aparecer no leilão. O bombado escuta e solta o peso e diz que finalmente essa relíquia será dele e mostra que esse é o santo de leão, Estevão. Já com o Prota, ele agradece o Ruivinho por usar o teletransporte e ter o levado em um avaliador de rank SS, mas o Sung pensa que só tá fazendo isso porque o seu capitão mandou ficar de olho no Prota para todo lugar que ele for. O Lee pega e entrega sua faca que tinha emprestado dele, além disso consertou, deixando ela mais resistente. O Prota chega no local e entra. Depois de algumas horas os caras ficam admirando a Sofia, que chegou e disse que queria deixar algumas relíquias divinas para o leilão, onde que tem outra pessoa lá dentro. Ela fica com muita raiva, mas só em pensamento, e ela responde que tá tudo bem e vai esperar, e fica se perguntando quem está lá dentro. Dentro da loja o Prota fica admirando as coisas que foram feitas pelo rank SS. O gerente pergunta quem foi o que fez isso. O Prota responde que foi ele, e ele se assusta e pergunta se ele tem alguma conexão com o Lee. O Sung responde que esse é só um aspirante do Lee. O cara nem quis saber da explicação do Sung, manda ele esperar um pouco. Olha ele indo embora reclamando. O gerente pergunta qual é a relação dele com o Lee. O Prota pergunta por quê, e ele responde que a maioria das pessoas não sabem, já que o Lee é famoso só pelas suas batalhas, mas ele é um fabricante lendário e essa relíquia é como se o próprio Lee estivesse trabalhado nela. O Prota fala que o gerente deve saber bastante sobre o Lee, no caso ele mesmo. O gerente responde que sabe muito bem, já que ele é um discípulo que recebeu sua benevolência, e o cara fica todo vermelho. O Prota fica até com medo e pergunta por que ele tá ficando corado, mas ele fica pensando que não se lembra de ter um aluno. O gerente fala que não tem como o Prota ser aluno do Lee, já que ele é muito novo e quase foi enganado. O Prota fica puto, já ia dar um socão no velho, mas o gerente mostra algo para ele e diz que ganhou depois de ser reconhecido pelo Lee como seu aluno. Ele se pergunta que esse não é o livro que tinha perdido. Nesse momento o Lee se lembra do velho de 20 anos atrás. Estavam seguindo pela China enchendo seu saco, e do nada o velho começa a chorar e diz que o Lee era incrível e até deu informações úteis para ele, mas um dia ele deixou os pertences para trás e isso ficou também. E o Prota lá pensando que achava que tinha perdido e se pergunta se esse desgraçado não o roubou. O velho abre e diz que a caligrafia dele era muito ruim e não conseguiu ler nada. Entretanto, esse caderno deve ser mais útil para o jovem talentoso igual o Prota, e entrega o livro. O Prota pega e diz que tinha um desenho dele que ficou decepcionado quando perdeu, e de repente o livro reconhece o seu verdadeiro dono, e junto com essa habilidade o livro se torna uma relíquia divina. O velho se assusta e diz que nunca tinha visto uma habilidade como essa. Será que ele se arrependeu de devolver? Mas o funcionário do velho chega falando que tinha um problema, que a santa estava lá fora. O velho pergunta por que estão fazendo tanta confusão só por causa da santa, e é lá do lado de fora falando que é perca de tempo e esperar, e pensa que o avaliador tem que comprar suas relíquias divinas para ela ter dinheiro para participar do leilão que vai acontecer em breve. Quando ela vai entrar, o cara diz que ainda tem um cliente lá dentro. Quando ela entra, ela vê o Prota e fica admirando a beleza dele, dizendo que ele é muito lindo, e se ela soubesse que ele é o Lee, que lá no começo ela mais o Young tava zoando a sua aparência, ela pensa que tem que chegar mais perto, mas a habilidade do Prota ativa e ela fica com muito medo, deixando ela
de joelho, ela fica se perguntando o que foi esse poder mágico que sentiu agora. Era como milhares de cobras tivessem ao seu redor e ela sai correndo desesperada. Eles ficam sem entender nada e nesse momento aparece vários status para o Prota e seu poder divino tinha aumentado em 35% e ele fica sem entender, já que esse poder divino é diferente do poder mágico e o status explica que o poder divino ganha forma como o poder dos deuses e ele podia roubar poderes divinos dos deuses e também de outras pessoas. Ele fala que cada vez está ganhando mais coisas. O Prota pergunta que essa garota era santa. O velho pergunta que ele não sabe quem ela é, mesmo que ela tenha aparecido em todas as manchetes. Ele diz que ela é a santa de Aquário. Lee se lembra e começa a rir muito. Ele diz que todo esse papo de santa é por causa dessa garota e ele pensa que ela teve uma baita transformação e não ficou surpreso de não ter reconhecido, já que a forma original dela não era muito ruim, mas agora ela ficou mais bonita, mas nunca vai conseguir mudar o coração podre que ela tem. E para ele ela não passa de um verme que não se importa com outras vidas de outros humanos. O gerente fala que não entende como consideram ela como um exemplo de compaixão e altruísmo, quando na verdade ela é uma pessoa cruel e egoísta. Ele fala que então ele sabe um pouco sobre ela. O gerente explica que como ela era uma médica do Lee, ela tentou pegar todo o fundo dele, mas já que os outros santos estavam de olho também, o governo interviu para gerenciar tudo. O Prota fica puto por saber que eles quiseram pegar o seu dinheiro também. O velho pergunta se ele a conhece, já que estava usando o nome dela com tanta intimidade, e ele responde que não tem como ela reconhecer eles, mas eles eram velhos amigos. E a santa lá no beco com muito medo, a discípula pergunta se ela estava bem. Sofia fica se lembrando do Lee e diz que aquele poder mágico a deu calafrio e ela manda a discípula voltar e descobrir quem era aquele homem, mas muda de ideia e diz que era para ela matar todos eles. A discípula diz que o santo de Virgem adora o avaliador e eles não podem fazer isso, mas ela responde que aquele homem trouxe o seu trauma de volta, então eles têm que morrer. Diz que vai dar sua relíquia e emprestar o poder dos deuses para ela. A discípula fica dizendo que é proibido usar os poderes em um distrito neutro, mas a Sofia perde a paciência e ativa sua habilidade, então ela fica com medo e aceita. A Sofia entrega sua relíquia divina e a discípula fala que a vontade da santa é a vontade dos deuses e não tem como ela desobedecer. E o Prota lá dentro perguntando de onde tá vindo esse vazamento de água. Família, essa é a quarta parte e finalmente saiu após vários de vocês estarem pedindo e devido a algumas coisas estava demorando, mas agora vai ter vídeo novo toda semana, então eu preciso da sua ajuda deixando o seu like e um comentário para motivar a trazer sempre vídeo novo para vocês. E eu sei que vocês vão dar essa força e se vocês querem a parte 5 já vai deixando seu comentário e eu espero vocês no próximo vídeo, família.